Imagine trabalhar num lugar onde a morte é rotina, onde o cheiro de desinfetante se mistura com o suor do medo, onde corredores brancos escondem segredos que ninguém deveria descobrir. Agora, imagine descobrir que as pessoas que juraram salvar vidas estão, na verdade, tirando-as. E que você, sozinha, vai ter que expor tudo. Essa é a história de Ana Clara Santos, a enfermeira que se tornou fantasma nos corredores do maior hospital público do país. Mas fantasmas não são sempre o que parecem. Às vezes, são a única justiça que resta. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se você quer acompanhar histórias que revelam o lado mais sombrio da realidade, considere se inscrever no canal e não esqueça de clicar no gostei. Ana Clara sempre soube que queria ser enfermeira. Desde pequena, quando via a mãe cuidar de idosos no bairro, ela percebia que cuidar de pessoas era mais que profissão, era vocação. Aos 32 anos, trabalhava no Hospital Central de São Paulo, o maior complexo hospitalar público da região. 4.000 leitos, 13.000 funcionários e uma reputação que misturava excelência com caos. Mas numa terça-feira de março, tudo mudou. Era turno da noite. Ana Clara estava no 8º andar, ala de oncologia, quando recebeu a ligação. Voz trêmula do outro lado. Seu irmão, Rafael, de apenas 28 anos, tinha dado entrada no pronto-socorro. Queda de moto, traumatismo craniano grave. Ela desceu correndo, passou pela triagem, pelos corredores que conhecia de memória, até a sala de emergência. Quando chegou, já era tarde. Rafael estava em coma. Os médicos falavam em procedimentos, protocolos, exames, mas Ana Clara via algo mais nos olhos deles: indiferença. Durante 3 dias, ela praticamente morou no hospital. Dormia nas cadeiras da UTI, acordava com qualquer alarme, acompanhava cada plantão. Foi numa dessas noites que ouviu uma conversa baixa entre 2 residentes, do lado de fora do quarto de Rafael. Mais um ocupando o leito. Família nem tem grana para transferência particular. Deixa a natureza fazer o trabalho dela, já tá com infecção generalizada mesmo. Ana Clara congelou. Não era possível. Médicos não falavam assim. Mas falavam. E pior, não faziam nada. No 5º dia, Rafael morreu. Causa oficial, choque séptico. Causa real, negligência. Porque enquanto ele agonizava, ninguém trocou os curativos infectados, ninguém ajustou os antibióticos, ninguém lutou por ele. Porque ele era só mais um pobre, ocupando um leito valioso. No velório, Ana Clara não chorou. Ficou em silêncio, olhando o caixão, sentindo algo queimar dentro dela. Não era só dor, era fúria, fúria fria, calculada, que não se apaga com lágrimas. Quando voltou ao trabalho, uma semana depois, ela não era mais a mesma. Seus colegas perceberam. A Ana Clara sorridente, que sempre oferecia café, que cobria plantões dos outros, tinha desaparecido. No lugar, havia uma mulher de olhar distante, silenciosa, que observava tudo. E observar foi exatamente o que ela começou a fazer. 2 meses após a morte de Rafael, Ana Clara percebeu algo estranho. Trabalhava agora no turno da madrugada, das 22 às 6, propositalmente. É na madrugada que os hospitais revelam suas verdadeiras faces. Menos gente, menos olhos, mais segredos. Foi numa quinta-feira que ela notou. Paciente do leito 412, Senhor Antônio, 63 anos, câncer terminal em estágio avançado. Família humilde, sem plano de saúde. Durante o plantão, Ana Clara viu o médico plantonista Dr. Marcelo Fonseca entrar no quarto. Ela estava organizando medicamentos no posto de enfermagem, mas tinha visão clara da porta. 5 minutos depois, o Dr. Fonseca saiu, sem pressa, sem urgência. 15 minutos depois, o alarme disparou. Senhor Antônio estava em parada cardíaca. Equipe correu, fez massagem, tentou reverter. Nada. Óbito declarado às 2h37. Ana Clara achou estranho. Senhor Antônio estava estável, dor controlada, sinais vitais dentro do esperado para o quadro dele. Não havia razão para parada súbita. Ela esperou todos saírem. Entrou no sistema de prontuários, verificou as últimas anotações, nada fora do normal. Mas quando acessou o registro de medicações, viu uma dose de morfina, muito além do protocolo, administrada pelo Dr. Fonseca às 2h22, 15 minutos antes da parada. Ana Clara sentiu o coração acelerar, mas não podia ter certeza. Poderia ser engano, erro de digitação.
Decidiu observar mais. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Leito 307, Senhora Maria, 71 anos, AVC recente. Família tinha ido embora após horário de visita. Dr. Fonseca entrou no quarto. Saiu. 20 minutos depois, alarme. Parada. Óbito. Ana Clara verificou o prontuário. Mesma coisa. Dose excessiva de sedativo, fora do protocolo. Ela sabia que precisava de provas, mas também sabia que mexer com médicos, especialmente em hospital público, era perigoso. Hierarquia rígida, corporativismo. Quem denunciasse seria destruído. Então, ela decidiu agir sozinha. Comprou um gravador minúsculo, daqueles usados por jornalistas investigativos. Começou a levar para o plantão escondido no bolso do jaleco. Quando via movimentos suspeitos, gravava. Conversas, comentários, qualquer coisa que pudesse ser evidência. Também começou a copiar prontuários. Fotografava com o celular, depois de madrugada, quando ninguém via. Montou uma pasta digital, organizando por paciente, data, médico responsável. Em 3 meses, Ana Clara tinha documentado 12 mortes suspeitas. Todas seguiam o mesmo padrão. Pacientes sem família presente, sem recursos financeiros, ocupando leitos há semanas. Todos morreram após visita do Dr. Fonseca ou de outros 2 médicos, Dr. Henrique Lemos e doutora Patrícia Rocha. Mas havia algo maior. Ana Clara começou a notar que alguns pacientes que morriam tinham algo em comum. Eram doadores de órgãos. E que esses órgãos eram removidos com velocidade impressionante. Em questão de horas, equipes de transplante apareciam, corpos eram preparados, órgãos retirados. E desapareciam. Ana Clara acessou o sistema de transplantes, verificou para onde os órgãos iam. Alguns para hospitais credenciados, outros sem registro. Simplesmente sumiam do sistema. Foi aí que ela entendeu. Não era só negligência, era um esquema. Pacientes pobres, sem defesa, estavam sendo mortos para que seus órgãos fossem vendidos no mercado negro. E os médicos do Hospital Central estavam no centro disso. Ana Clara sabia que precisava de mais que evidências. Precisava entender a operação toda. Quem mandava, quem executava, para onde o dinheiro ia. Começou a seguir os médicos fora do hospital. Nos dias de folga, esperava na saída do estacionamento, anotava para onde iam. Dr. Fonseca frequentava um restaurante caro no Itaim Bibi, sempre com o mesmo grupo. Dr. Henrique, doutora Patrícia e um homem que Ana Clara não reconhecia. Ela tirou fotos discretas, pesquisou no Google. O homem era Eduardo Tavares, dono de uma empresa de logística médica. Oficialmente, transportava equipamentos e medicamentos, mas Ana Clara desconfiava que transportava muito mais. Decidiu infiltrar-se de outra forma. Criou um perfil falso no LinkedIn, se passando por representante de uma clínica particular interessada em serviços especializados. Mandou mensagem para a empresa de Eduardo. Marcou reunião. Na reunião, em uma sala discreta no centro de São Paulo, Eduardo foi direto. "Você sabe o que a gente faz, né?" Ana Clara fingiu que sim. Ele explicou. Órgãos frescos, de qualidade, sem burocracia da fila oficial. Preço? Rim, 150 mil. Fígado, 250 mil. Coração, 400 mil. Ana Clara gravou tudo. Quando voltou ao hospital, estava com medo. Medo de ser descoberta, de ser a próxima. Mas também estava determinada. Porque agora não era só por Rafael. Era por todos os pacientes que foram mortos, por todas as famílias que choraram sem saber a verdade. Ela decidiu hackear o sistema interno do hospital. Não era especialista em tecnologia, mas aprendeu. Vídeos no YouTube, fóruns de hackers, tutoriais passo a passo. Instalou um keylogger no computador da administração, capturando senhas. Em 2 semanas, tinha acesso total. E o que encontrou foi pior do que imaginava. Não eram só 3 médicos, eram 17. Enfermeiros também estavam envolvidos, seguranças, até membros da diretoria. O esquema funcionava há pelo menos 5 anos, centenas de mortes, milhões em lucro. Ana Clara copiou tudo, planilhas, e-mails, registros financeiros. Organizou em um HD externo, fez cópias em nuvem, preparou um dossiê completo. Mas antes de entregar para as autoridades, ela queria uma coisa: confrontar os culpados. Era madrugada de sexta, o hospital estava mais vazio que o normal. Ana Clara sabia que Dr. Fonseca estava de plantão. Esperou ele entrar na sala de descanso dos médicos, sozinho. Bateu na porta, entrou. "Precisamos conversar", disse ela, voz firme. Dr. Fonseca olhou surpreso.
Ana Clara? Que isso? Aconteceu alguma coisa? Ela fechou a porta, colocou o celular na mesa, tela para cima, gravando. Eu sei de tudo. Sei dos pacientes que vocês matam, sei do tráfico de órgãos, sei dos valores, dos nomes, de tudo. O rosto dele mudou. Sorriso desapareceu. Olhos ficaram frios. Você não sabe de nada. Está delirando. Estresse pós-traumático, talvez. Depois da morte do seu irmão, você não é mais a mesma. Ana Clara riu. Não era riso de alegria. Era riso de quem já passou do ponto de ter medo. Tenho gravações, tenho documentos, tenho provas de tudo. E já mandei cópias para 3 jornalistas, 2 delegados e o Ministério Público. Se algo acontecer comigo, tudo vem à tona automaticamente. Mentira, ela ainda não tinha mandado para ninguém, mas ele não sabia disso. Dr. Fonseca se levantou, tentou parecer calmo, mas Ana Clara viu o pânico nos olhos dele. Dr. Fonseca se levantou. Tentou parecer calmo, mas Ana Clara via o pânico nos olhos dele. Você não entende. Esses pacientes iam morrer de qualquer jeito. Nós só aceleramos o inevitável. E salvamos outras vidas com os órgãos. É um serviço. Serviço? Vocês matam pessoas pobres para vender órgãos para ricos. Isso não é serviço. É assassinato. Ele deu um passo em direção a ela. Ana Clara não recuou. Se você falar alguma coisa, vai se arrepender. Temos gente em todo lugar. Polícia, justiça, mídia. Você vai sumir e ninguém vai nem notar. Ana Clara pegou o celular. Então faça. Mas saiba que essa conversa inteira está sendo transmitida ao vivo para 3 pessoas diferentes. Toca em mim e vocês caem hoje mesmo. Outra mentira. Mas funcionou. Dr. Fonseca recuou. Respirou fundo, saiu da sala sem dizer mais nada. Ana Clara ficou ali, sozinha, tremendo, não de medo, de adrenalina, porque ela sabia, agora não tinha mais volta. Nos dias seguintes, Ana Clara enviou o dossiê completo para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para 3 jornalistas investigativos e para a Comissão de Ética Médica. Incluiu todas as provas, gravações, documentos, planilhas, fotos. A resposta foi rápida. 10 dias depois, uma operação conjunta da Polícia Federal e Ministério Público chegou ao Hospital Central às 6 da manhã. 17 mandados de prisão, busca e apreensão em consultórios, casas, empresas. Dr. Fonseca foi preso saindo do plantão. Dr. Henrique e doutora Patrícia também. Eduardo Tavares foi encontrado tentando embarcar para o Paraguai. Enfermeiros, seguranças, membros da diretoria, todos presos. A notícia explodiu. Jornais, TV, redes sociais. Esquema de tráfico de órgãos em hospital público. Médicos assassinavam pacientes pobres. Enfermeira denuncia esquema e salva vidas. Ana Clara não quis dar entrevistas, pediu anonimato, mas não conseguiu. Seu nome vazou, fotos dela circularam. Ela se tornou, contra sua vontade, símbolo de coragem. Mas o preço foi alto. Colegas de trabalho a evitavam. Alguns achavam que ela tinha exagerado, que tinha destruído carreiras. Outros tinham medo de serem associados a ela. Ana Clara se viu isolada nos próprios corredores que um dia chamou de lar. Recebeu ameaças, anônimas pela internet, por telefone. Você vai pagar. Dedurou seus. Te encontramos. Precisou mudar de endereço 3 vezes. Andava sempre olhando para trás. Dormia mal. Acordava com pesadelos. Via o rosto de Rafael pedindo justiça. Via os rostos dos pacientes mortos agradecendo. Mas também via sua própria vida despedaçada. 6 meses depois da operação, Ana Clara estava sentada em um banco de praça olhando o movimento. Era domingo, dia ensolarado. Famílias passeando, crianças brincando. Vida normal. Coisa que ela não tinha mais. Seu celular tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Ana Clara? Meu nome é Mariana. Sou filha do senhor Antônio, paciente que faleceu no leito 412. Ana Clara sentiu o coração apertar. Lembrava do senhor Antônio. Foi uma das primeiras mortes que ela documentou. Eu sinto muito pela perda. Não precisa. Eu liguei para agradecer. Vi seu nome no processo. Foi você que denunciou, né? Que descobriu o que fizeram com meu pai. Ana Clara não conseguiu falar. Lágrimas desceram.
Eu passei 2 anos achando que meu pai tinha morrido porque Deus quis, achando que era destino, mas agora sei a verdade. Sei que ele foi assassinado e sei que você lutou por ele, por todos eles. Eu não sei se valeu a pena. Minha vida virou um inferno. Silêncio do outro lado. Minha vida também virou um inferno quando perdi meu pai, mas agora tenho paz, porque sei a verdade, e os culpados vão pagar. Isso não traz meu pai de volta, mas traz justiça. E justiça, às vezes, é tudo que a gente tem. Ana Clara desligou. Ficou ali, no banco, chorando. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, porque pela primeira vez em meses ela sentiu que tinha feito a coisa certa. 1 ano depois, o julgamento começou. 17 réus acusados de homicídio qualificado, associação criminosa, tráfico de órgãos. Dezenas de famílias assistindo, pedindo justiça. Ana Clara foi chamada como testemunha principal. Subiu ao banco, jurou dizer a verdade. Olhou para os réus. Doutor Fonseca, Doutor Henrique, Doutora Patrícia, todos ali, de uniforme laranja, algemados. O promotor perguntou: "Por que você fez isso? Por que arriscou tudo?" Ana Clara olhou para o júri, respirou fundo. "Porque quando meu irmão morreu, eu não tinha provas, não podia fazer nada, só enterrei ele e chorei. Mas depois, quando vi que outras pessoas estavam morrendo da mesma forma, percebi que eu tinha uma escolha. Podia fingir que não via, continuar minha vida, me proteger, ou podia fazer algo. E eu decidi que não ia deixar mais ninguém morrer como meu irmão morreu, sem defesa, sem voz, sem justiça." O silêncio no tribunal foi absoluto. 3 meses depois, o veredito. Todos culpados. Penas variando de 25 a 40 anos de prisão. Ana Clara não comemorou. Justiça não apaga a dor, não traz os mortos de volta, mas fecha feridas, dá paz. Ela voltou a trabalhar, mas em outro hospital, um menor, mais distante. Lá ninguém a reconhecia. Ela podia ser apenas enfermeira de novo, cuidar de pessoas, salvar vidas, sem holofote, sem título, sem peso. Mas nas noites de plantão, quando andava pelos corredores vazios, ela pensava nos pacientes que salvou, não os que ela cuidou, mas os que ela impediu que fossem mortos. Centenas deles. Porque depois da denúncia, o esquema foi desmanchado em vários hospitais. Investigações abriram em todo o país. Ana Clara se tornou, sem querer, a enfermeira fantasma. Aquela que andava pelos corredores, invisível, mas sempre presente. Aquela que via o que ninguém via, que fazia o que ninguém fazia. Se você me perguntar se Ana Clara está feliz, eu diria que não. Felicidade não é o que ela sente. Ela carrega cicatrizes que nunca vão sumir. Perdeu amigos, segurança, paz de espírito. Vive olhando para trás, sempre esperando que alguém cobre vingança. Mas se você me perguntar se ela se arrepende, eu diria que também não. Porque ela sabe que fez a coisa certa, que salvou vidas, que deu voz a quem não tinha, que enfrentou o monstro e venceu. A história de Ana Clara nos ensina algo importante. Heróis não são perfeitos, não são invencíveis, não têm finais felizes garantidos. Às vezes, ser herói é pagar um preço alto, é carregar um peso que nunca some, é viver com medo, com dor, com solidão. Mas também nos ensina que uma pessoa sozinha pode fazer diferença. Que coragem não é não ter medo, mas agir apesar dele. Que justiça, mesmo quando custa tudo, vale a pena. Hoje, quando você entrar em um hospital, lembre-se de Ana Clara. Lembre-se de que atrás dos jalecos brancos existem pessoas. Algumas tentando salvar vidas, outras, talvez, tentando tirar. E que entre todas elas, sempre haverá alguém invisível, observando, protegendo. A enfermeira fantasma existe, e ela está do seu lado. Se essa história te tocou, compartilhe, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser lembradas. E se você trabalha na área da saúde ou conhece alguém que trabalha, saiba, a coragem de denunciar pode salvar vidas. Sua voz importa, seu olhar importa, você importa. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue acompanhando histórias que revelam o lado mais sombrio, mas também o mais corajoso da humanidade.